Pessoal, bem-vindo à nossa quarta aula sobre a sintaxe. Eu sou o professor Júlio, de língua portuguesa. A gente já assistiu 3 aulas, tá? Eu vou deixar um card aqui acima, para quem não assistiu a aula 3, possa estar assistindo. E no final dessa aula, a gente vai passar outro card, tá? Para que a gente assista às próximas aulas, tá? Então, eu sou o professor Júlio. Eu peço que vocês estejam assistindo a aula, tá, com dedicação e possam curtir e aproveitar bastante essa aula. Então, sem mais delongas, nesse estudo a gente está trabalhando com a sintaxe, que são as regras das combinações das sentenças, das frases, das orações e assim por diante. Nessa aula a gente vai trabalhar uma relação do verbo com os seus complementos, tá? Então, a gente vai estar explorando o quê? Relações do verbo com seus complementos verbais, o objeto direto, objeto indireto, agente da passiva e assim por diante, tá bom? Então, por exemplo, nessa tira das cobras, o povo não acredita em mais nada. Não é verdade, viu? Então, como que é feito a construção do humor nessa tira? Ele é feito basicamente em cima do verbo acreditar, tá? Porque o verbo acreditar não tem sentido completo. O povo não acredita. Ok? Em que? Em mais nada. Então, essa parte em mais nada, tá? Que são o complemento do verbo acreditar, vai gerar toda o humor dentro dessa tira exemplo que a gente está introduzindo, ok? Então, o humor criado a partir do jogo de palavras, que nos chama a atenção, é para um tipo de relação sintática que nós vamos estudar hoje, tá? E nós conhecemos por termos acessórios. O que são termos acessórios? Aquele que se estabelece entre o verbo e os seus complementos, tá bom? Então, tudo que a gente for estudar nessa aula vai estar baseado nesse estudo, ok? Então, não esqueça, gente, verbo e os seus complementos, que é o resumo da nossa aula hoje, tá? O que são complementos verbais? Os complementos verbais são termos que completam o sentido do verbo, fornecendo informações adicionais sobre a ação expressa. Ou seja, quando o verbo não tem um sentido completo, ele precisa de um complemento e por isso ele é chamado de verbo transitivo, porque ele vai transmitir o seu significado aos termos que estão depois dele. Tá bom? Quais são os principais termos verbais? Então, a gente tem o objeto direto, ou seja, o verbo vai gerar um objeto direto, o verbo vai gerar um objeto indireto, outra hora, e haverá os complementos nominais e agente da passiva. Então, por exemplo, aqui, ó, a gente aprendeu nas aulas passadas que a primeira coisa que eu faço para fazer uma análise sintática é identificar o verbo. Ontem li o livro. Qual que é o verbo? Li. Ele tem sentido completo? Não. Então ele é chamado de verbo transitivo. Por que verbo transitivo? Porque ele precisa transmitir o sentido dele para o termo que está depois dele, tá? Então, ontem eu li o livro. E ele é chamado de verbo transitivo direto porque ele é ligado ao termo o livro sem nenhum auxílio de preposição, ok? Nessa segunda frase aqui, ó, eu dei o livro ao aluno, se eu disser eu dei, você entende? Não. Então ele é um verbo transitivo, ok? Porque ele precisa transmitir o seu significado ao termo que está depois dele. Só que ele é feito a partir de preposição, por exemplo, aqui, ó, de mais do, né, ao aluno, desculpa, né, aqui no caso, né?
aluno. Por que o verbo está ligado ao seu complemento a partir de preposição? Ele é uma ligação indireta, ok? Então ele é chamado de verbo transitivo porque ele não tem sentido completo, e ele é indireto porque ele tem uma preposição para ligar ao seu complemento verbal. Então a gente tem esses dois verbos: verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto. O verbo transitivo direto vai gerar o complemento chamado objeto direto, porque é ligado sem nenhuma intervenção de preposição. E o verbo transitivo indireto, que é ligado ao complemento a partir de uma preposição, vai gerar, no caso aqui ao aluno, né, um objeto indireto. Tá bom? Então a gente vai ver isso aí a fundo mais para frente nessa aula. Tá, gente? Só seguir com calma. Então, por exemplo, aqui de análise de complementos verbais. Comi maçãs deliciosas nos Estados Unidos. Qual que é o verbo? O verbo é comi, ou seja, comer. Ele tem sentido completo? Não, então não é um verbo transitivo, ok? Comi o quê? Maçãs deliciosas. Então vai gerar aqui um objeto direto. Ele está ligado através de preposição? Não. Então ele é um objeto, verbo transitivo direto, ok? Porque ele não tem aqui comi de maçãs deliciosas, não tem nenhuma preposição aqui, tá bom? Essa caneta aqui que eu peguei é tão fraquinha, gente. Me desculpa, vou trocar de caneta aqui, realmente. Tá, ok? Então a gente tem comi, verbo transitivo direto. Por que transitivo? Porque ele precisa transmitir o sentido do termo que está depois dele. Ele é direto. Por que ele é direto? Porque ele não tem preposição, ele é uma ligação direta. Igual o carro, né? Quando faz uma ligação direta sem a chave. Imagina que a chave é a preposição. E eu fiz uma ligação direta no carro. Então, é mais ou menos assim, para vocês entenderem melhor. Ok? Maçãs deliciosas é o nosso objeto. Nos Estados Unidos são adjuntos adverbiais de lugar, que foge ao nosso estudo nesse momento, tá? Só para vocês entenderem. No exemplo abaixo, aqui, ó, comi, é a mesma coisa, gente, ó. Ah, meu Deus, essas canetas aqui do nosso editor, tá? Ó, comi, tá? Tem sentido completo? Não, então é um verbo transitivo direto. O complemento do verbo, ainda que não esteja explícito, né? Antes do adjunto adverbial de lugar, ou seja, está explícito, mas pressupõe-se que o agente da ação verbal tenha comido algo. Então aqui é a mesma coisa, gente. Ainda que não esteja explícito, isso é um verbo transitivo direto, ok? Tá? Então vamos fazer mais algumas análises. Objeto direto. Então, objeto direto é aquele complemento que surge a partir do verbo, tá bom? Como é a estrutura desse objeto direto? Ele é um complemento verbal. O objeto direto é um tipo de complemento verbal que recebe a ação expressa pelo verbo, tá? Qual que é a estrutura dele? Ele costuma ser um substantivo ou um pronome, podendo vir acompanhado de artigo ou de preposição. Pode acontecer, tá, gente? Refere-se diretamente ao ser ou objeto sobre o qual a ação do verbo recai.
Tá? Então, o objeto direto é um elemento essencial na sintaxe do português brasileiro, pois representa o complemento verbal que recebe diretamente a ação expressa pelo verbo. A sua estrutura é bastante variada, podendo parecer como substantivo ou pronome, ou com ou sem artigo, ou preposição, mas sempre se referindo diretamente ao ser ou objeto sobre o qual a ação verbal incide. Tá? Isso aqui é só uma amostra teórica, mas a análise sintática é primordial para o entendimento dessa matéria. Tá bom? Então, o que é objeto direto? A gente viu que o objeto direto é o complemento de um verbo. Tá bom? O objeto direto é um termo da oração que integra o sentido dos verbos transitivos diretos. Tá? Então, por que é transitivo direto? A gente já viu. Tais objetos vinculam-se diretamente ao verbo sem a mediação, tá, da preposição. Se tivesse preposição, seria indireto, tá bom? Como não, se não tiver preposição, é direto. Ele completa o sentido do verbo transitivo direto, tá? Ou seja, o complemento verbal completa o sentido do verbo transitivo direto. Não vem precedido por preposição. Mais uma vez eu estou afirmando, gente, para vocês fixarem bem. Indica o elemento que sofre ação verbal e responde a pergunta o que ou quem, tá? Então, geralmente a gente usa esse critério, tá? Para a gente descobrir em alguns casos. Tá? Então, vamos fazer uma análise sintática de objetos diretos. Primeira coisa, identificar o verbo. A minha prima Renata coleciona moedas. Então é um verbo, coleciona o quê? Verbo transitivo. Eu preciso transmitir a algo que está na minha frente, né? O sentido dele. Então, moedas. Então, é um objeto direto. Por que é objeto direto? Porque ele é feito sem auxílio de preposição, né, gente? Não tem a preposição aqui, tá ligando direto. Lembra a ligação direta do carro? Então, é verbo transitivo direto, ok? Vou visitar Bruna amanhã. Vou visitar. Visitar quem? Bruna, tá? Então, vamos achar o verbo. Verbo transitivo, porque não tem sentido completo. Você falar, vou visitar, você vai perguntar quem? Bruna. Então, Bruna é nosso objeto direto. Por que é objeto direto? Porque ele é ligado sem auxílio de preposição. Logo, esse também vai ser um verbo transitivo direto, ok? Quem partiu o mamão? Identificar o verbo transitivo. Qual que é o objeto direto aqui? Mamão, né, gente? Então, esse aqui é um objeto direto. Então, é o verbo transitivo direto também aqui. Abracei minha enteada com muita força. Identificamos o verbo abraçar. Quem? Minha enteada. Então a gente tem aqui um caso de verbo transitivo direto. Minha enteada é o nosso objeto direto, porque é feito sem preposições.
Próxima slide. O objeto direto ele pode ser representado principalmente por um substantivo, tá? Por exemplo, aqui é o verbo, né? Transitivo direto. Esse artigo não é preposição, gente, tá? Então, ó, a aluna estudou o que? A matéria, objeto direto, tá? Então, ele pode ser representado por um substantivo, a matéria é um substantivo. Ele pode ser representado por um pronome substantivo, tá? Por exemplo, tudo com cuidado se torna um pronome substantivo. Então, esse verbo aqui, leia, o que? Verbo transitivo direto. Tudo. Tá? Então, esse aqui é um pronome substantivo. Tá? Leia o todo, o conteúdo. Tá bom? Então, é um pronome que se torna um substantivo. O objeto direto pode ser representado também por um pronome oblíquo, átomo. Eu encontrei. Encontrei o. Então, isso aqui é um verbo transitivo direto. Encontrei o. O é o nosso objeto direto. Em alguns casos excepcionais isso acontece. E ele pode ser representado também por uma oração subordinada, substantiva, objetiva, direta. Quero, você vai embora. Essas partes, gente, mais avançadas, né? A gente não faz parte dessa matéria. Vai ser uma aula que será gravada mais pra frente, tá? Não se preocupe. A gente não está estudando oração. Vai ser uma coisa mais pra frente, nas próximas aulas. Então, o nosso foco é o complemento verbal, o verbo e o complemento verbal nessa aula. Então, quero, verbo transitivo direto, toda ação aqui, tá, gente? E objeto direto. Quero o quê? Que você vá embora. Tá? Outra coisa. Há várias situações em que o objeto direto aparece precedido pela preposição a. Tá? Então, nesse caso aqui, ó, ele felicitou a todos. Felicitou é um verbo transitivo direto. A todos é um objeto direto. E isso se repete em todas as orações que estão aqui. Ele felicitou a mim. Ele felicitou a Bruno. Ele felicitou a ambos. Isso acontece quando o objeto direto, tá? Objeto direto, todos eles são, se refere a um pronome oblíquo, tá? Um substantivo próprio, um pronome indefinido, ao pronome relativo quem e os numerais ambos e ambas. Então é algo para a gente estar vendo mais para frente. Então vamos lá. Uma análise sintática de um objeto direto preposicionado. Pessoal, algumas vezes o objeto direto ele acaba sendo preposicionado por uma questão estilística. Tá? Por exemplo, aqui, ó. Como que eu vou identificar? Eu vou identificar pelo contexto, gente.
parte de texto foi tirada de um quadrinho, tá? Uma tira. Os homens estão ficando moles. Precisam provar do meu punho de ferro. Essa preposição aqui é totalmente desnecessária. Provar meu punho de ferro. Como ele pode ser desconsiderado, a gente diz que ele foi colocado com preposição, mas grosso modo, só pegar a caneta aqui, não estou achando minha caneta. Aqui. Verbo transitivo direto. Tá? Do, totalmente desnecessário. Ele está com preposição, mas ela está colocada aqui por questão estilística, tá bom? Do meu punho de ferro. Então, se eu for pensar bem essa frase, os homens estão ficando moles, precisam provar meu punho de ferro. Tá? Não tem sentido. Então, isso aqui é um objeto direto, tá bom? Ainda que ele esteja preposicionado, tá bom? O objeto direto pleonástico, tá? No caso, existe também, tá? Se existe um objeto direto que ele tem um pleonasmo conceitual, tá? Qual que é a definição? O objeto direto pleonástico é aquele que tem uma repetição que às vezes é desnecessária ao objeto direto e está na frase. Por exemplo, aqui de aplicação. Ele é utilizado para dar ênfase ou expressividade, como em o bolo, eu comi ele. Então, ele de novo, né? O bolo, né? Ele retoma ele, tá? Eu comi ele. Então, repetiu aqui, ó. Então, houve esse pleonasmo. Tá? Então, a gente tem que ter cuidado para não tornar o texto com erros, né, de pleonasmo vicioso, tá, gente? Então, recomendações. Ele pode ser empregado com cautela apenas quando necessário para dar mais clareza ou ênfase. O objeto direto pleonástico, ele é um recurso da língua portuguesa que permite repetir o objeto direto na oração, geralmente como um pronome com a finalidade de dar mais ênfase ou expressividade à frase. Seu uso deve ser moderado, pois o excesso pode soar redundante, ok? Então vamos fazer uma análise na próxima. Então, esse aqui é um exemplo, né? Por exemplo, aqueles discos, né? Eu os comprei na Planet Store. Então, Planet Store era uma loja que tinha em São Paulo, que eu gostava muito, mas já fechou, né, gente? Então, vamos lá, identificando o verbo. Comprei. Tá? Então, é um verbo transitivo, né, gente? Porque eu comprei o quê? Ele não tem sentido completo. Então, ele é transitivo. Direto. Por que é direto? Porque ele está ligado, né? Aqueles discos, ele não está ligado por preposição, né, gente? Então, isso aqui é o objeto direto do verbo, tá? Do verbo, vou resumir aqui, do verbo comprar. Tá bom? Só que tem um detalhe, gente, ó. Aqueles discos, eu os. Então ele está retomando aqui, ó. Como ele está retomando aqueles discos, eu os, ele é chamado de objeto direto. Aqui no caso os, né? Objeto direto. Desculpa, gente. Objeto direto
pleonástico, porque ele está cometendo pleonasmo, né, gente? Tá? É difícil escrever com o mouse, gente, desculpa. Tá bom? Ok? Então é isso. Quando você tem uma repetição aqui de termos que retomam. Tá? Então eu tenho dois objetos agora, hein? Objeto direto. Eu tenho o objeto direto do verbo comprar, que é o autêntico, e eu tenho o objeto direto pleonástico de os, que retoma aqueles discos. Então essa função do objeto direto pleonástico é aquele que aparece de modo repetido sob a forma de um pronome oblíquo, tá? Pronome oblíquo que não tem tonicidade, né? No interior de uma mesma oração, tá? O pessoal do concurso público toma cuidado, isso cai bastante, tá bom? Agora vamos estudar o objeto indireto, tá? Ou seja, são verbos transitivos indiretos, aqueles que estão ligados através de preposição, ok? Que vai gerar o objeto indireto, ok? Qual que é a definição? O objeto indireto é o termo que completa o verbo indicando a quem ou para quem a oração é dirigida. No entanto, a sua estrutura vem geralmente acompanhada de preposição a, para, de, em, e responde a pergunta a quem ou para quem. Então, geralmente, essas ligações gera a pergunta a quem. Minha caneta sumiu de novo. A quem ou para quem. Então, geralmente, se gerar essa pergunta, pode ser um objeto indireto. Qual que é a aplicação? É muito comum em frases com verbos como dar, enviar, mostrar, perguntar, oferecer, dizer e assim por diante. Então, objeto indireto, retomando. O objeto indireto é o termo da oração que integra o sentido dos verbos transitivos indiretos. Por que é verbo transitivo indireto? O verbo transitivo porque não tem sentido completo e tem que transmitir o sentido para o termo que está na frente dele. É indireto porque a ligação não se dá de modo direto, ela precisa de uma preposição. Bom? E vai gerar esses objetos, chamado objeto indireto. Tais objetos vinculam-se diretamente aos verbos através de preposição, como eu já havia dito. Então, ele completa o sentido de verbos intransitivos, ele vem precedido por uma preposição, ele indica o elemento ao qual se destina a ação verbal e geralmente responde, a perguntas de quem, para quem, a quem, de quem, para quem, em quem. Então, aumentamos o leque de perguntas que podem ser geradas dentro de uma formação verbo transitivo indireto, objeto indireto. Então, por exemplo, aqui nessa análise aqui, ó. Preciso. Fecha daí você perguntar e falar, aliás, preciso, você vai entender? Não, então é um verbo transitivo. Eu preciso transmitir o sentido para outro termo que está na frente dele, ok? Só que ele está ligado por preposição, olha aqui, ó. Então é um objeto indireto, ele não está ligado direto. Lembra do carro? A ligação direta é feita sem a chave, ele liga o fiozinho. Então a chave tem o sentido da preposição, então desculpa aqui, gente, é um objeto indireto, que vai gerar um verbo transitivo indireto. E ao mesmo tempo ele vai gerar pergunta, ó, preciso. Preciso de quê? De ajuda. Tá bom?
Vou telefonar, tá? Qual que é o verbo telefonar? Ele tem sentido completo? Não, é um verbo transitivo, ele precisa de complemento para ter sentido. A minha prima formou a crase, então ele é formado, ele está unido pela preposição a mais a, ok? Que vai gerar aqui o objeto indireto. Então, retomando aqui, ele vai formar um verbo transitivo indireto. Encontramos o objeto indireto por causa da preposição. E, ao mesmo tempo, se eu perguntar vou telefonar a quem? Então, ele vai gerar esse tipo de pergunta. A minha prima. Próxima construção. Ele não soube responder. Qual que é o verbo? Responder. Ele tem sentido completo? Não, ele é um verbo transitivo. Indireto. Por que indireto? Porque ele tem a preposição aqui, ó. Tá? Então, no caso aqui vai ser um objeto indireto. Ele não se liga de modo direto, ele se liga a partir da preposição, gerando um verbo transitivo indireto. E pode gerar a pergunta. Responder a quem? Tá? Então é típico de um objeto direto, dessa relação que a gente está estudando. Próxima, o filho agradeceu aos pais. Então vamos lá, qual que é o verbo? Agradeceu, tem sentido completo? Não, então o verbo transitivo, porque ele precisa completar o sentido com os termos que está depois dele. Ele é ligado sem preposição ou com preposição? Ligado com preposição aqui, ó. Ok? Então, ele se torna um objeto indireto. E o verbo, um verbo transitivo indireto. E gera a pergunta, agradeceu a quem? Então, esses são os termos que geralmente acontecem dentro de uma relação verbo transitivo indireto, objeto indireto. Ok? Do mesmo modo que o objeto direto tem o seu caso de pleonasmo, a gente também tem o objeto indireto pleonástico, tá? A definição geralmente é quase a mesma. O objeto indireto pleonástico é uma construção gramatical na qual o pronome oblíquo a ele, a ela, lhes é usado de forma redundante para reforçar o objeto indireto. Esse recurso é muito comum na linguagem coloquial, gente, do português brasileiro, ok? Ou seja, que não é correto dentro das normas, dentro das provas e concursos e aula, tá, gente? Principalmente na fala, pois acrescenta ênfase à expressividade, ou seja, um exagero. Exemplo do uso do objeto indireto pleonástico. Eu dei o presente a ela. O correto seria: eu dei o presente. Desculpa, gente, aqui ó. Estava até procurando o erro, não achei. Eu dei o presente a ela, que é o modo correto, tá? Estava até pensando. Eu dei o presente a ela. Aqui tem algum erro, gente. Aqui deveria ser no modo de entender coloquial. Eu dei-lhe o presente, tá? Seria aqui, ó, o erro. Tá? Acho que eu errei aqui. Errei em fazer errado. Mas eu dei-lhe o presente a ela seria um modo incorreto. Seria um modo pleonástico, tá bom? Para vocês entenderem melhor. Então essas frases aqui estão corretas. Não possui pleonasmo. Eu dei o presente a ela, forma correta.
Eu dei-lhe o presente a ela, forma pleonástica. Mas é tranquilo, né? Bem simples, tá bom? Pra gente entender. Análise sintática. Então vamos lá. Só pegar uma caneta aqui, gente, sumiu de novo. Mudei a cor também. Tá, vamos fazer uma análise sintática dessa frase aqui. Primeira coisa é identificar o verbo. Aos meus conselhos não lhe deram ouvido. Então a gente tem o verbo transitivo indireto. Por que é indireto? Porque ele vai se ligar aos meus conselhos, que aqui tem uma preposição, ok? Então aqui tem uma preposição. Então, isso aqui é o objeto, né? Essa parte toda aqui, ó. Objeto indireto do verbo, tá bom? Vou resumir aqui. Objeto indireto do verbo dar. Só que ele teve uma repetição aqui, ó. Aos meus conselhos, não lhes. Lhes retoma o quê? Aos meus conselhos. Então aqui tem um objeto indireto, tá? Pleonástico, tá bom? Tá errado? Não, gente, não tá errado, mas a grosso modo não, tá? Mas se eu usar de exagero, se torna um erro. É até uma forma bonita de construir, né? A frase. Tá, então, ok? Simples. Pessoal, vocês podem assistir a aula quantas vezes quiserem, tá? Qualquer dúvida, pergunta embaixo. Eu sei que gera uma certa dúvida. Até a gente fica meio louco com certas construções que a gente pega por aí. Bom, mas é normal. Análise sintática, mais alguns exemplos. Então, o objeto indireto, aquele que é gerado a partir do verbo transitivo indireto, ele pode ser representado por um substantivo, ninguém respondeu, ao anúncio. Por que é um verbo transitivo? Porque ele não tem sentido completo. Por que ele é intransitivo? Porque o objeto aqui é indireto, ou seja, ele está ligado a partir da preposição aqui, ó. Tá? Então é um verbo transitivo indireto, principalmente aqui, ó. O objeto indireto pode ser representado por um pronome, ok? Ele gostou. Verbo transitivo indireto, porque ele está ligado a um objeto que por sua vez está ligado por preposição, então é uma ligação indireta. Um objeto indireto vai gerar um verbo transitivo indireto, ou seja, e vice-versa, né? Um verbo transitivo indireto vai gerar um objeto direto. Na aula de hoje, tá, gente? O negócio pode se expandir para algo maior, né? Por exemplo, tem verbo transitivo direto e indireto, que não é matéria dessa aula, tá bom? Então, o objeto indireto pode ser representado por uma oração subordinada, substantiva, objetiva indireta, que não é conteúdo dessa aula, tá, gente? Vai ser outra aula. Ele insistiu, verbo transitivo, tá? Porque não tem sentido completo. Só que essa ligação é feita por preposição, ó. Então, isso aqui é um objeto indireto, que gerou, nessa simples análise sintática, um objeto direto, verbo transitivo indireto. Observações. Em diversas situações em que o objeto indireto não aparece precedido de preposição, isso se dá quando o objeto indireto é representado por um pronome oblíquo como me,
te, lhe, nos, vos, lhes. Isso acontece porque esses pronomes correspondem a mim, a ti, a ele, a nós, a vós, a eles. Tá bom? Por exemplo, aqui, ó. Enviei-lhe uma nova resposta, tá? Ele disse-nos uma grande verdade. Ele disse a nós uma grande verdade, tá? Enviei-lhe uma nova resposta a ele, né? Enviei a ele. Tá? Se eu for levar ao pé da letra essas análises aqui. Ele disse-nos uma grande verdade. Disse a quem? A nós. Tá bom? Então eu tenho que pensar nesse sentido. Eu tenho que montar a sentença para mim entender por que é um objeto indireto. O médico deu-me um bom conselho. Tá? Então tem um verbo transitivo indireto que gera um objeto indireto. Mas por que isso acontece, gente? Porque se eu pensar o pé da letra, o médico deu-me um bom conselho, deu a mim. Tá bem? Tá bom? Então, essa análise, essa desconstrução que você desmonta e monta é muito importante na análise sintática. Agora vamos ver um pouco de complemento nominal, tá? E funções. Então, para a gente ter uma noção do complemento nominal, ele completa o nome. Ele pode ser um adjetivo, um complemento do adjetivo. Ele pode ser um advérbio, ou seja, um substantivo, um adjetivo ou um advérbio, tá? O complemento nominal é um termo integrante da sintaxe que completa o significado de um substantivo, tá? De um adjetivo ou de um advérbio, tá bom? Então ele vai completar esses três caras aqui, ó, tá? Complemento nominal é um termo integrante da sintaxe que completa o significado de um substantivo, adjetivo ou advérbio. Então não posso esquecer disso. Ele é essencial para determinar a qualidade, a quantidade ou outras características do termo a que se acompanha, a que ele acompanha, desculpa. Tá bom? Exemplos incluem a casa do João, orgulhoso do seu desempenho e muito perto de casa. Tá, vamos a partir da análise mais fácil, né, gente? Então, por exemplo, aqui, ó, nesse caso, só para a gente identificar, tá? Retomando, complemento nominal é o termo da oração que integra o sentido do nome, tá? Que pode ser um substantivo, um adjetivo ou um advérbio. Então, as observações referentes, referente é o que, gente? É um adjetivo. Se você pensar ao pé da letra. As observações referentes. Então, referência é um adjetivo. Tá? Isso aqui é um complemento nominal. Ele está completando sentido. Vou deixar abreviado, tá bom? Nossas análises relativamente ao resultado do pregão confirmaram-se. Nossas análises relativamente é um advérbio, né, gente? Então aqui eu tenho um advérbio, tá? E ele vai gerar, né, vai completar aqui o complemento nominal dele,
tá? Ele não é um verbo, mas é um complemento nominal. Sua relação com o termo cujo sentido completo é feita por meio de uma preposição, tá? Preposições nos dois casos aqui. A gente está quase encerrando a nossa aula, tá bom? Então, mais alguns exemplos. É importante não se esquecer de que os nomes derivados de verbos transitivos conservam o princípio de transitividade dos verbos reais, ou seja, também precisam de termos complementos nominais que eles integram o sentido. Por exemplo, confiar, né? O verbo confiar aqui, confio, tá? O que acontece aqui? É importante não esquecer que os nomes derivados de verbos. Então, ó, nomes derivados de verbos, tá? Então, a confiança, por exemplo, é substantivo, né, gente? Ok? Então, confio é um verbo transitivo, direto e indireto. Isso aqui é uma preposição, né, gente? Então, isso aqui é um objeto indireto. Então, isso aqui é um verbo transitivo indireto, ok? A confiança, então, o verbo confiar, né? O verbo confiar foi transferido para uma substantivo, foi transformado em substantivo. Confiança, né? Confiar se tornou confiança, tá? A gente já estudou isso, tá? Então isso aqui é o quê? É um substantivo, ok? Ele foi substantivado, esse verbo. E isso aqui é um complemento nominal dele, tá? Complemento nominal. Então isso às vezes acontece. Ou seja, vamos recapitular aqui. É importante não se esquecer de que os nomes derivados de verbos, ou seja, os verbos que foram transformados em substantivos, por exemplo, mesmo assim eles conservam o princípio de transitividade dos verbos originários, ou seja, também precisam de termos ou de complementos verbais que lhe completem o sentido, ok? Agora a gente dá passivo, então vamos identificar o que são termos o agente da passiva. Então nada mais é do que aquele que sofre a ação praticada, ok? Então, por exemplo, aqui, ó. Carlos. Deixa quieto, gente. Agente da passiva. Identificando e aplicando. O agente da passiva é o sujeito da ação expressa pelo verbo na voz passiva. Ele é geralmente introduzido pela preposição por ou de. Tá? Então, por exemplo, aqui, ó. Paula foi picada pela abelha. Então, Paula, deixa eu pegar a caneta de novo aqui, gente. Paula é agente da passiva, né? Agente aqui, ó. Ela sofre a ação praticada pela abelha, tá bom? Então, a estrutura básica de um agente da passiva, né? É o sujeito paciente. Quem é o sujeito paciente? Paula, tá bom? O verbo na voz passiva foi picada. E o agente da passiva, né? Pela abelha. Então, isso aqui é agente da passiva. Sujeito ativo. O agente da passiva é usado para dar destaque ao objeto da ação, omitindo ou enfatizando o sujeito. Isso permite construções mais objetivas e impessoais. Então, por exemplo, aqui, Carlos comprou a bicicleta. Nesse caso, Carlos é um agente da ação, né? Ele é ativo aqui.
está na voz ativa. A bicicleta foi comprada por Paulo. Então, nessa segunda oração, né, Carlos é o agente da passiva. Ok? No caso aqui, a abelha é o agente da passiva e Paula é a paciente, tá? Retomando. No mesmo caso aqui, ó, na voz ativa, Carlos que praticou a ação de comprar a bicicleta, ok? Então, quando o Carlos, que é o sujeito, comprou a bicicleta, ele está na voz ativa. Na voz passiva, ao contrário, a bicicleta, que é o sujeito, ok? E Carlos foi quem comprou. Então, Carlos é o agente na voz passiva. Tá bom? Agente da passiva é o termo que exprime nas estruturas da voz passiva analítica o agente da ação verbal sofrida pelo sujeito da ação. Ok, gente? O agente da passiva é o termo integrante da oração. Ele pode ser expresso por substantivo ou por pronome. Então, por exemplo, aqui, ó. Essas frases aqui, o livro foi escrito por mim, que esse é um agente da passiva. Minha caneta sumiu de novo. É o agente da passiva. Aquela moça por quem fui atendido. Aquela é a moça por quem fui atendido. Agente da passiva. A reunião foi invadida de torcedores e simpatizantes. Tá bom? Agente da passiva. Então essas frases estão na voz passiva. Para você falar eu escrevi o livro, vai estar na voz ativa. Tá bom? Por exemplo, aquela moça me atendeu. Tá? Então são funções diferentes. Os termos integrantes da oração são complemento nominal, complemento verbal, objeto direto, objeto indireto e o agente da passiva. Pessoal, na próxima aula sobre a sintaxe, que será a aula 5, a gente vai estar estudando os termos acessórios e o vocativo, ou seja, o adjunto adnominal, adjunto adverbial, o aposto, vocativo. Então, muito obrigado por assistir essa aula. Dúvidas, perguntas, críticas e tal, podem colocar abaixo desse vídeo. Eu sou Júlio Belfort, professor de língua portuguesa. Acima desse card, haverá um card, aliás, para que você seja dirigido a essa aula 5. Então, muito obrigado e até mais.